Salve, galera! É nóis! Hoje a pregação é... A pregação, na verdade, ela não tem um título específico, tá? Mas... Deixa eu mexer aqui. Esse negócio tem na minha cara. Mas... é um trecho do livro de Samuel que eu tô lendo. E eu fiquei bem impressionada, sabe? E se eu colocar um título nela, eu vou colocar um título: Tu queres um rei? Legal. Legal? Legal. Tu queres um rei? É espanhol? Tu Tu queres. queres. Sabe por quê? A gente tá lendo Samuel. E Samuel, todo mundo sabe que foi um profeta, né? Muito abençoado, que abençoou muito o povo, que profetizou muito sobre o povo, que foi muito usado por Deus. Mas chegou uma época em que Samuel envelheceu. E a família de Samuel, infelizmente, tinham saído dos caminhos que o pai estava. Dos caminhos de profeta, dos caminhos do Senhor. E aí o povo de Israel chegou até Samuel e falou assim: nós queremos um rei. Queremos ser governados por um rei. Aí Samuel chegou para Deus e falou assim... Aqui em Samuel eu vou ler do jeitinho que ele falou. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Samuel, quando foi falar com Deus, falou assim: Senhor, o povo quer ser governado por um rei. Deus falou assim: atende o que eles estão falando, porque não foi a você, profeta Samuel, homem, que eles rejeitaram como rei, mas eles me rejeitaram como rei. E isso a gente vê, eu tava cantando aqui agora e pensando, amor, que isso a gente vê que é uma coisa que vem realmente desde Adão. Desde Adão, as pessoas elas têm necessidade de ter alguém governando, direcionando e mostrando o que fazer, o que não fazer. O povo, até então, ele ganhava todas as guerras. Deus falava, Deus colocava, Deus dava. Ele fazia tudo. O povo, Deus fazia tudo através dos profetas. Mas aí eles ficaram preocupados porque os filhos de Samuel já não estavam no caminho. Falaram assim: vamos ficar sem profeta, então vamos ser igual a todo mundo, todos os outros reinos, vamos ser governados por um rei. Todos os reinos têm. Só que aí Deus falou assim para Samuel: mas você vai falar para eles o que um rei vai exigir deles. E aí eu comecei a ver o que um rei ia exigir do povo de Israel. Que tudo fosse desse rei, tudo do povo era pro rei, tudo, sabe, era totalmente escravidão. Na verdade não era nem servidão, era escravidão. Eles estavam entregando a liberdade deles para que eles fossem governados e com a desculpa de ser como todos. Olha onde a gente tá desenrolando isso, sabe? Ah, não, eu quero ser igual a todo mundo. E aí? Ser igual a todo mundo é ser escravo. Foi como nós pregamos há um tempo atrás. Sabe? Nós somos livres para dizer sim e não. A gente não é igual a todo mundo. Você e eu, nós não somos iguais a todo mundo que de repente tá olhando e falando assim: eu tenho que fazer para agradar o mundo. Ou como o povo de Israel. Nós queremos ser como todos. Eu vou ler para vocês aqui o que eles falaram. Aí Samuel falou para pro povo. Falou assim: olha, o rei, ele vai fazer tudo. Eu vou ler um pouquinho. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram e o Senhor não os ouvirá. Por quê? Porque eles pediram um rei, que eles queriam ser subordinados.
Eles queriam ser governados, sabe? Aí, Samuel encerrou e falou assim: todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não queremos ter um rei. Falaram assim: não, nós queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atendam-os e dê-lhes um rei. E aí? Eles queriam ser como todo mundo, ser governados, ter um rei que ia à frente, sendo que o rei, o Senhor dos Exércitos, ia à frente. Eles não precisavam de um rei homem. O Senhor dos Exércitos ia na frente deles, sabe? E eles quiseram se subordinar. E todo o tempo, sabe? A gente vê que o povo de Israel, o povo de Deus, que era o povo escolhido lá no deserto, não, no Antigo Testamento, eles são um povo obstinado mesmo. Eles são um povo que, sabe, aquela coisa assim, nossa, é o tempo inteiro. A gente lê os Juízes, né? Eu e você, em épocas diferentes, mas lemos. E lá, o povo faz assim, ó. Ai, meu Deus. Eles passam por um perrengue terrível, passam por coisas terríveis. E lembrou eles de Deus, não é? E aí clamam, Deus vem e socorre. E aí vai no outro capítulo, eles obstinados de novo, caem de novo, sabe? E aí Deus sempre lembrando deles. E aí aqui continua a mesma história. E agora eles querem ser governados por um homem. Para eles não é o suficiente ser governados pelo Senhor dos Exércitos. Mas isso é, sabe o que é? Isso é falta de confiança no Senhor dos Exércitos. Isso é falta de confiar em quem Deus é. Porque eles precisavam ter um rei que falasse tudo o que eles tinham que fazer. Eles precisavam ter alguém que fosse na frente, que colocasse eles no lugar certo, que colocasse eles no lugar na hora certa, sendo que eles tinham o Senhor dos Exércitos preparando tudo isso. Mas tudo isso é por falta de confiar no Senhor dos Exércitos, é por falta de confiar no rei deles, sabe? Porque se eles confiassem da mesma maneira que Deus levantou Samuel, Deus levantaria outro profeta. É lógico que tudo tem o trabalhar de Deus, até Samuel, porque Saul foi o rei. E aí você lê a história de Saul, eu comecei a ler, amor, Saul era uma pessoa que tinha um coração bom. Sim. Ele tinha um coração, sabe, voltado, preocupado, mas aí acontece coisas que não vêm ao caso da pregação, mas da nossa conversa. Mas o que eu quero trazer, amor, é que nós, para não sermos governados por coisas e por pessoas, nós temos que confiar, conhecer, entregar, sabe? Ser íntimo daquele que diz que é o nosso Pai, daquele que se apresentou como nosso Pai. Sabe? Porque o povo tem necessidade, nós temos necessidade de uma pessoa. Quantas vezes a gente chega nos outros, assim, ou até mesmo no caso eu, que visto uma roupa, amor, o que você acha? Tá legal? Isso acaba sendo ser governado. Não ser governado no sentido de... Mas, assim, eu não confio no meu interior. Eu preciso de uma palavra exterior para que me leve aonde eu quero. Vamos colocar assim. E assim somos nós, até no mundo espiritual. Às vezes, a gente fala, ai meu Deus do céu, eu preciso falar com o apóstolo. Eu preciso, se eu conseguisse chegar naquele apóstolo, né? O cara, né? Se eu conseguisse, porque ele fala com ele Deus. ia falar o que eu tenho que fazer, ele ia me mostrar o caminho que eu tenho que seguir. E Jesus já deixou tudo para você. Jesus já deixou, sabe? Jesus deixou o que para mim e para você? O Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. Que é o mesmo Espírito Santo que habita dentro dessa pessoa. Que de repente você, sabe, pensa, ai, eu preciso conversar com essa pessoa, eu preciso me aconselhar.
Assim, indo um pouquinho mais a fundo, né? Não sei se você vai... Mas a gente pega a palavra de Deus, ela fala assim, né? Até abrir aqui para não ficar só nas minhas palavras. Em Apocalipse 19, 16 fala assim, ó, e na veste porque tá falando outra coisa. E na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, olha que coisa maluca. Se você pegar esse versículo, todo o povo, Desculpa, gente. todo o povo fica pedindo um rei sobre eles, e agora Jesus mostra no Apocalipse que você é o rei da sua vida. Agora você governa a sua vida, você é o rei da sua vida. Agora, se você deixar Jesus ser o rei dos reis, você reina com o rei. Né? Então, tipo assim, cara, é um bagulho muito louco. Se você vê que Deus te colocou para reinar e reinar em vida, e Ele te dá vida em abundância. Porque aqui o dos reis que Rei ele dos se refere, reis, nós somos os reis. Nós somos reis, né? nós somos... Não é né? a princesa, não é o reinado mesmo. O rei, a rainha Elizabeth, o rei de Mônaco, o rei da não sei da onde. Não é esses reis, não. Somos nós. Nós fomos colocados aqui para reinar em vida. E se estamos aqui para reinar em vida, Ele é o rei dos reis. Então, pegando essa passagem, esse momento aqui, onde o povo pede um rei, aqui está ficando bem claro que você vai fazer as escolhas da sua vida. Você é o rei da sua vida. Você é o que vai para frente, ou que fica, ou que vai. Mas existe um que é rei dos reis. Sabe? Você quer um rei sobre a sua vida, né? Você já é o rei da sua vida. Você já é o coroado da sua vida. Mas agora tem Jesus, né? E aí esses dias agora você falando sobre reinar e ser rei, eu tava pensando, né? A gente esses dias falando, né, de criança e tal. E a gente pensa assim, ó, o bebê, ele é um ser tão pequeno que reina de uma maneira dentro da casa que você fala assim, ele governa pai, mãe, vovó, tio, tia, irmão, irmã, se tem, sabe? E ele sabe como governar, porque ele tem o choro da manha, ele tem o choro da fome, mas aí você fala assim, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver isso é que nós temos que saber governar a nossa vida. Nós temos que saber se um bebê, sabe por que o bebê ele consegue governar a vida das pessoas que estão à volta, porque aí as pessoas que estão na volta governam a vida dele, cuidam da vida dele, porque ele não tem limitação. Ele não foi limitado por pessoas ou por ele mesmo. Por isso que Deus fala também para que sejamos como crianças no reino dele. Criança, ela é ilimitada. Criança não tem limitação. Sabe? Até de repente falar assim, mas criança é desobediente. Até nisso a criança não tem limitação. Ela é desobediente porque ela ultrapassa os limites. E é o que você falou aqui do povo, né? O povo chegava a certos momentos, chorava, gritava. Aí Deus vinha correndo, né? Sabe aquela coisa assim, quer fazer, faz. Aí vai fazendo, aí, né? Aí cai, né? Aí dá aquele erro. Aí, machuquei. Aí vem o pai correndo, né? Vem a mãe correndo, né? E a mesma coisa era o povo. Fazia tanta coisa e de repente falou, não, nós queremos, né? Que foi a mesma coisa quando eles saíram do Egito, né? Quando eles saíram escravos do Egito, quando eles chegaram lá, Deus, ele era um Deus do quê? Provedor mesmo. Deus deu tudo. Chegaram em águas amargas, chamaram aquele local de Mara, né? Chamaram de Mara porque era águas amargas, ou seja, águas que não podem ser que não é potável, não podia beber, né? E ali Deus falou com Moisés, ele jogou ali, né, aqueles galhos, né? Alguns dizem ervas, alguns, né? Não recordo ao certo todas as, nem tenho ciência para isso. Mas e aquelas águas ficou potável, uma água que podia ser bebida. Deus transformou água, sabe? E aí de repente eles queriam carne, veio carne, de repente eles queriam pão, Deus deu pão, né? E de repente tudo aquela coisa, irmãos, e aquela dependência, e de repente eles batem no peito e falam assim, ó, o que Deus enviar somos capazes de cumprir. Moisés sobe para Deus e fala assim, ó, o povo falou que o que o Senhor mandar, nós somos capazes de cumprir. Na verdade, a gente pensando é como se o que eles
tivessem visto até então, tudo tivesse sido feito por mão de homem, né? Porque eles não calculavam o poder que Deus derramou ali, sabe? Uma nuvem de fogo, uma nuvem de fogo não, uma coluna de fogo, uma nuvem... Uma nuvem de fogo também depois à noite, né? Aquecendo, porque cai a temperatura. De dia vira uma sombra. Água que saía da pedra, maná que caía do céu. E como que eles falam um negócio desse, sabe? Tipo, tudo que o Senhor mandar, nós somos capazes de fazer. Mano, você não foi capaz de caçar no deserto pra comer? Como é que você tá falando isso? Você não foi capaz de sair sozinho? Não é? Sem Moisés? Como é que Se vocês não tivessem na cidade, lá em Gósen, vocês não tinham se livrado das pragas. Vocês tinham passado pelas pragas e tinham morrido. Mas é a coisa de criança, né? É a coisa de menino mesmo, né? Se você pegar essa parte de criança, você pode ir até em Adão e Eva. Porque Adão e Eva era uma criança. A diferença é que era uma criança grande, crescida, né? Porque foi enganada numa coisa que de repente não tinha ainda. Não quero entrar nesse mérito, mas se você for pensar da forma que a palavra de Deus nos mostra, foi uma coisa muito, né? Não tem muito aquela coisa, né? É coisa de criança, se esconder, né? Fez coisa errada, se esconde, né? Fica se justificando, fica mostrando, acusando, mostrando, colocando pro outro. Né? Tá na hora de a gente parar de meninice, né? De criancice, mimimi e crescer. É o que eu falo para as crianças aqui em casa. Quem governa a vida de vocês? Sabe? Nós temos que parar e olhar muito para dentro de nós. Quem governa? É o Espírito Santo ou é a tua natureza adâmica? Quem governa? O que sai da tua boca são frutos do Espírito Santo ou são frutos de Adão? Porque por muitas vezes a gente vê dentro de nós aquela coisa assim, eu comecei a pensar, amor, nos 10 mandamentos que a gente falou, e Deus fala que elas estão guardadas no nosso coração e no nosso entendimento. Uhum. Sabe por quê? Deus ele é tão completo que ele fala assim, ó, se o teu coração te enganar, porque o seu coração ele é sentimento, né? Ele é enganoso, você vai ser tocada, sábia pelo teu entendimento. Agora, se o teu entendimento mostrar uma coisa, o teu coração vai mostrar outra. Por isso que a gente tem que ser governado pelo Espírito Santo. Por isso que nós temos que olhar para dentro, sabe? E quando aparecer a natureza adâmica dentro de nós, de repente queremos falar coisas, de queremos fofocas, de justificações, de mimimis, sabe? De o lado criança que não é bom da desobediência, o lado criança que não é bom de testar, a gente fala assim, opa, peraí, essa natureza não é minha mais. A natureza que hoje habita em mim é a natureza do Espírito Santo. Sabe, eu falei esses dias para as crianças, eu falei, a gente tem que produzir frutos do Espírito Santo. Porque se Jesus assoprou em nós o Espírito Santo, o fôlego de vida e o espírito de vida, então quer dizer que de nós tem que produzir coisas. Assim como a terra produz os frutos, nós temos que produzir os frutos que foram plantados em nós. Tiago fala assim, aquele pois que sabe fazer o bem e o não faz, este peca. Né? Então, aí a gente fala assim, pô, em pleno, vamos dizer assim, Novo Testamento, né? Você fala um negócio desse, cara, se você sabe fazer o bem e você não o pratica, isso é pecado, né? Pô, é uma coisa muito louca, assim, né? Se você parar para analisar, parar para ver, né? Você pega aqui, e sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela mostra com muita facilidade, se você é novo na fé, se você está começando, é necessário que você tenha, a palavra de Deus fala desse jeito, o leite, a comida leve. É bom você entender o que é o Evangelho. E nós estamos preparados para poder mostrar isso a respeito do Evangelho, tá? Mas se você já né, antigão de casa, ou de repente, nem muito antigão de casa, mas já entendeu a palavra de Deus, já entendeu, a palavra tem que vir mais forte, sabe? Ninguém aprende a nadar numa piscina olímpica. Todo mundo aprende a nadar de boia numa piscina mais rasa possível, com alguém que sabe nadar do lado, não é assim? E a palavra de Deus é a mesma coisa. Se você não sabe nadar, não se aprofunda, sabe? Porque aí é onde a palavra de Deus fala que a palavra mata. É isso que a palavra mata.
É quando você começa... Esses dias eu escutei uma frase, o rapaz falou assim que o conhecimento liberta, né? Então, tipo assim, ele falou assim, o conhecimento liberta, leia, tenha livros, compre coisas, porque o conhecimento liberta. Bom, de certa forma ele está certo, desde que você leia coisas que vai te libertar. A partir do momento que você está lendo coisas que não vão te libertar, isso vai te aprisionar dentro de uma mentalidade escrava, sabe? Você ficar fechado dentro de um jornalzinho, ou uma revistinha qualquer, ou uma emissora de televisão, e na qual você fica focado naquilo ali, irmãos, a palavra de Deus ela é muito, muito clara. Quando ela fala assim, a fé vem pelo ouvir, tá? Só que ela completa o ouvir da palavra de Cristo, ou da palavra de Deus. Sabe, irmãos, se na sua vida você está deixando os jornalzinhos, as colunas de fofoca, né? Esses dias eu vi fofoca gospel, irmãos, isso é do capeta. Fofoca gospel é do inferno. O que é isso? É o secretário do diabo que está mandando, né? Pô, se a fofoca, se a palavra de Deus já fala que a fofoca não pode prevalecer dentro da casa, as pessoas ainda vão entrar no fuxico gospel, né? Nem sei se tem isso, né? Deve ter. Tem pior que tem, né? Tô fazendo merchan pro cara aí. Sabe, irmãos, se você ficar focado nessas coisas, irmãos, você vai passar a ter fé naquilo. Entenda. A fé, ela vem pelo ouvir. Se você está ouvindo coisas más, coisas ruins, sabe? Assistindo filmes que não agradam, sabe? Não estou mandando você ser uma pessoa bitolada, nada disso. Eu estou falando para você saber escolher aquilo que é bom para a sua vida. Porque você é o rei da sua vida, tá? Então assim, sabe, se você deixar, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é esse excesso de leitura que vai te libertar. Muitas vezes ele vai te aprisionar. Sabe, posso te falar N livros aqui que eu já comecei a ler e misericórdia, que livro horrível. Eu deixei até parei de ler. Sabe, tem que te agradar, tem que ser bom, tem que ser prazeroso. E a verdade que te liberta, o nome dela é Jesus. Essa é a verdade que te liberta, sabe? Jesus, ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Eu acho que nessa hora, assim, principalmente agora, é aquela história assim, o que você tá, né, o que a gente tem ouvido? Assuntos de comadre, né, como a gente ouviu quando a gente estava grávida, né? Quando eu estava grávida. Estávamos grávidos, sabe? Ou você tem acreditado no que a Bíblia fala, no que Jesus fala. Ah, tá bom, mas é só Seja assim, ó, irmãos. Você quer ser menininho? Seja assim, ó. Chega entrando, chega pulando e saiba que você tem um lugar no colo de Deus. É assim. Eu te cortei para todo mundo ver ao vivo. É assim, ó. É assim que você tem que ficar com Deus, ó. Entrar com ousadia no meio de uma live aqui, ó. Pegar papelzinho, fazer de conta que tá comendo, tá ligado? E não tá nem preocupado. Tampou a mãe que tava falando. Irmãos, tem que ser desse jeito com Deus. Entrar com ousadia na presença de Deus. Sabe? Que Ele não vai te acusar. Ele não vai te bater. Ele não vai te bater. Né? Mas Arrepiei. Mas o que eu quero fixar, sabe? É que o que aconteceu? O povo, em todo o Antigo Testamento, ele necessitava de um rei, ele necessitava de alguém para falar, de alguém para profetizar, de um ser para fazer algo por eles, entre eles e Deus. Como Jesus aí vem e Jesus apresenta ele: eu sou o único intercessor entre vocês aqui na terra e Deus lá no céu. Jesus, sabe? Cristo, homem. Não existe outro, não existe profeta, não existe sacerdote. Na verdade, Jesus se fez tudo isso. Jesus se fez sacerdote, Jesus se fez profeta, Jesus se fez propiciação, Jesus se fez rei dos reis, porque Ele quer reinar sobre você. Viu? E aí a gente vê como que Deus ele faz um giro nas decisões humanas. Bate não, só entra lá no microfone. O que acontece? Quando os homens pediram um rei, o que aconteceu? Saul foi o escolhido.
tá? Você pode ver pela palavra de Deus que quem escolheu Saul foi Deus, né, amor? Foi. Quem escolheu Saul foi Deus. Deus falou para Samuel certinho. Samuel já havia como ungido ia ele encontrar, né? vai lá que você vai encontrar ele. Sabe, mas depois o que aconteceu? eu tô aqui. Samuel, né? E aí depois o que acontece? Quando Deus rejeita Saul, ele levanta o seu rei, que na verdade é a linhagem de Davi que era necessária. Então, na decisão dos homens, Deus ele faz. Aí é onde entra o versículo que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam e servem a Deus. É nesse momento, sabe? É nessa hora que a gente vê que Deus ele mexe com o universo por causa de nós. Quando eles pediram um rei, Deus deu um rei. E o seu nome é Jesus, da linhagem de Davi. Esse é o cara. Como o povo mesmo colocou sobre a cruz. Jesus, o rei dos judeus. Essa é a sentença. Sabe? E ele quer ser, ele quer te governar, ele quer reinar sobre você para que você reine onde você está. Sabe? Para que você reine onde você foi colocado. E não queira colocar alguém entre você e Jesus. Sabe? Se coloque na presença de Jesus. Amém. Porque o que tinha que ser feito já foi feito. O que tinha que ser falado já foi falado. O que tinha que ser consumado já foi consumado pelo grito dele na cruz. Tá pago, irmãos. Então, não tem mais o que você fazer, o que nós possamos fazer para que a gente se aproxime mais e tenha uma relação. Receba, né? Ou tenha, de repente, falar assim, eu vou fazer isso porque aí eu vou estar mais próximo. Vou ganhar isso. Vou ganhar, sabe? O que a gente pode fazer, sim, é ler a Bíblia, orar, buscar falar a com presença. Deus, sabe? Por quê? Porque assim eu conheço aquele que me governa. Eu conheço o meu rei. Eu conheço o meu pai. E conhecendo o meu pai, eu olho e falo assim, eu não preciso de ninguém entre eu e Deus. Apenas nós. Por quê? Porque ele falou assim, eu vou deixar um com vocês. Eu vou deixar o Consolador. O Espírito Santo, ele é o Consolador, ele é o encorajador, ele é aquele que de repente o povo olhava e precisava de um. Ele é o próprio. Ele é o próprio. Jesus, quando ele deixou, ele falou assim, eu vou deixar um após mim, que é como eu, e na verdade, se você pegar na tradução mesmo, ele fala que é outro igual a mim, ou seja, ele próprio. Sabe? Não é o irmão gêmeos, não. Né? Não existe irmão gêmeos. É ele, é a essência dele, é o que, sabe? Porque Jesus, ele foi, como a gente gosta muito de dizer, 100% homem, 100% Deus. Mas tudo que ele fez aqui, ele fez como homem, cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito veio como pomba e permaneceu. Mas como homem ele fez, sabe? Então, vamos ser governados pelo Espírito Santo. Não peça para Deus, para enviar pessoas, para de repente intercederem por você. Ou ficar correndo, né? Em Apocalipse fala assim, sabe? Os finais do tempo será marcado com, Jesus tá aqui, ó, Jesus tá ali, ó, ele tá lá, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Cara, ele tá aqui, ó. Não só no meu coração, se tá volte aqui, pra dentro, tá aqui, sabe? Se tá volte aí, pra ó. dentro de você. Tá aí, ó, com você aí, ó. Viu? É assim, de fé em fé. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. Tá bom? Jesus se entregou por nós e não temos como, sabe? Não tem como imaginar, como Pedro disse, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde eu irei? Se só tu, Senhor, tem a palavra de vida eterna. Sabe? O povo olhou e de repente recusou ele como rei. Mas ele veio e se colocou como rei para nós. Sem a mínima chance de querermos recusá-lo. Ou podermos recusá-lo. Porque
Em tudo, o amor dele nos constrange, não tem como, sabe? Em tudo, nós olhamos e falamos, não tem para onde ir se não for para Jesus. Não tem um caminho a seguir senão que seja o caminho que Jesus está, que Jesus me colocou. Não tem como, sabe? Jesus, ele é tudo o que ele disse. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele é o caminho que te leva para o céu, ele é a verdade que te leva para o céu e ele é a vida para você. E a palavra de Deus fala que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém. Ele não veio te tirar nada, porque os reis no Antigo Testamento, ele tirava. Você virava escravo, você servia, você trabalhava em prol daquilo. Mas Jesus, ele trabalhou por mim e por você. Ele não te pediu nada. Nada. Ele era rei e não pediu nada. O rei entrou e pediu tudo. E hoje... E ainda continuam pedindo, né, o rei. Mas tá valendo, tá? Ele deixou você como rei, não esquece disso. Ele deixou você como rei, mas ele é o rei dos reis, tá? Amém. Amém? Sentam só no meu colo, né? Porque eles ainda não têm a intimidade com... Não quero, não? Eu falo porque o papai é maior, né? Como é que vai entrar ali assim, né? É porque pra entrar aqui tem que dar a volta. Ele tá mais rápido, né? Tá vindo da sala, já cai na mãe, né? Beleza, galera? Daqui um dia vocês deitam. Daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho tá no YouTube, dá uma força pra gente, tá? Depois você pega aí o link aí, coloca de status Senão aí a no gente seu vai WhatsApp. solar. Senão a gente... Falou, galera. Um beijo. Não, Deus abençoe. Eu vou passar agora. Uma ótima noite pra vocês. Um ótimo término de semana. Abençoado em nome de Jesus. Amém. Vocês Compartilha esse vídeo aí, viu? Oi? Nós somos muito protegidos, sabe? Nós somos guardados e vamos conhecer o Rei. Amém? Amém? Um beijo, galera. E Beijo. fui. Valeu. Obrigado, pessoal.